melhorar. Então, a partir do momento que você tem tudo listado, você sabe quais estratégias seguir. Você sabe tudo que você tem de bom, o que você tem de fraqueza e o que os seus concorrentes têm de bom que você ainda não tem. Tá? Então, listou tudo isso, beleza. Vamos definir um pouquinho da nossa estratégia em cima disso. Primeira coisa, você tem que listar todas as técnicas possíveis de se fazer em SEO. Como assim? Você vai falar, pô, Fábio, eu não tenho a experiência que você está falando que você tem. Não tem problema, esse conhecimento está aberto, como eu disse para vocês. Abre essa palestra, que é o checklist de SEO, tem várias que eu dei no EdTed, com a parceria lá com o pessoal da Net Revenda, o Vicente está aí, o pessoal do Digitalks também. Eu dei palestra lá para eles explicando todas as técnicas que a gente pratica. Então, pega essas técnicas e escreve na sua lista. E fala, eu tenho, beleza, eu tenho todas essas possibilidades. Lista no papel, de 1 a 50. Eu tenho um documento, só para vocês saberem, eu tenho um documento que eu escrevo todo dia, melhorando alguma técnica. Eu escrevo, beleza, eu vou fazer cadastro em diretório. Qual o passo a passo de cadastro em diretório? Ah, eu vou fazer otimização de título. O que eu tenho que olhar em um título? Então eu pego todas essas 50, 100 técnicas e eu debulho todas, todo dia, porque eu sempre vou conseguir achar alguma coisa nova para colocar lá. E isso deixa essa parte que eu estava falando antes muito melhor. Então eu tenho a lista de técnicas a desenvolver. Ok, beleza, está aqui. Quem não quiser muito trabalho, é só abrir isso aqui, copiar o que tem lá. E aqui que está a análise criteriosa, que é o que eu não vou entrar, a parte técnica. Todo mundo vem falando, a gente vem falando nos últimos 2 anos, que é, poxa, eu tenho que escolher técnicas pertinentes ao objetivo do cliente. Então, se ele me falou lá anteriormente, ah, eu quero aparecer mais do que o meu concorrente, eu tenho que estar acima do meu concorrente. O que eu vou listar? Eu tenho que ver, para cada palavra-chave que o meu concorrente aparece melhor, eu tenho que fazer um trabalho específico para aquela palavra-chave. Ok, eu tenho um norte. Ah, eu quero vender mais. Quais são as minhas páginas que vendem mais? Eu tenho que trabalhar elas. E aqui você define, junto com aquelas técnicas, você define o que você quer. Tá? E aí, a gente chega e lista essas tarefas. Eu vou falar, beleza, monta uma planilha desse jeito aqui, não tem nada de diferente que a gente faz na Mestre SEO. É uma planilha de Excel ou Google Docs que acaba facilitando. Pega todas as técnicas e fala, eu vou criar novos títulos para o meu cliente, eu vou criar meta description para as páginas, eu vou fazer um arquivo sitemap XML, eu vou reorganizar o conteúdo, a arquitetura do conteúdo, eu vou criar URLs amigáveis, eu vou fazer cadastro diretório. Eu listo tudo o que eu tenho que fazer para aquele cliente, beleza? E aí eu vou priorizar essas tarefas para conseguir os objetivos de forma mais rápida, porque a gente sabe que SEO dá resultado. O problema é que o cliente é imediatista, né? Ele quer aquilo para ontem. Então você tem que priorizar o máximo possível para conseguir dar a resposta para ele do orgânico no menor tempo possível. E aí eu vou olhar e aí eu coloco lista de prioridade, né? De 1 até infinito, né? Então, primeira coisa que eu tenho que organizar para ele, quando ele tem um site bem pronto, bem rodado, eu tenho que reorganizar a arquitetura do conteúdo. Eu tenho que pensar o que ele está falando no site dele, se está correto. Isso é o mais importante, tá? Segundo item, eu tenho que criar um título para cada página, porque a gente sabe que o Google valoriza muito isso. Então eu vou falar, poxa, eu reorganizo a arquitetura, eu tenho uma página para cada assunto, depois eu mexo no título, ou seja, o Google vai detectar essas alterações muito rápido. Tá? E aqui é importante também a questão de priorizar. Aqui no item 5, eu falo, ó, criação do arquivo de sitemap XML para listagem de todas as URLs do site. É um arquivinho que a gente cria para indicar para o Google, eu tenho essas URLs. Mas eu coloquei como prioridade 5 e não 4, porque na prioridade 4 eu vou criar primeiro as URLs amigáveis. E aí eu evito o retrabalho. Eu não preciso do meu time de TI 2 vezes, tá? Para trabalhar com o arquivo de sitemap. Porque se eu inverto essas ações, eu vou falar assim, ah, beleza, você faz o arquivo de sitemap XML, eu crio todas as URLs, você tem que mexer de novo na programação disso aqui para adaptar com o novo modelo. É isso que faz a diferença hoje em dia na Mestre SEO para as outras agências. A gente prioriza direitinho. Se você prioriza direitinho, você evita retrabalho. Tá? E aí você parte para o que poucas pessoas falam também nessa área de SEO, a criação de um cronograma. Você tem todas as tarefas. Você tem que pegar o tempo do projeto e falar, beleza, eu tenho ali de julho até dezembro. Não estou falando que isso é o correto, era só para caber. Eu tenho de julho até dezembro. Normalmente, tá, um detalhe, a gente fecha projeto mínimo de 1 ano. Não peguem projeto menor do que isso.
não vale a pena. Experiência, tá? Então aí eu listo lá as principais áreas que eu vou trabalhar: homepage, criação de conteúdo e link building. Beleza. Em seguida, eu vou priorizar o que eu vou fazer ao longo do tempo. E aí eu falo, poxa, eu vou começar fazendo homepage logo de cara, porque o time de TI vai estar disponível, e eu vou fazer durante todo o trabalho, durante todo o período. Por quê? Porque o cara vai ter sempre páginas novas, produtos novos e tudo mais. Eu tenho que estar sempre olhando novas páginas que estão entrando no site. Ok. Eu vou começar conteúdo só no segundo mês. Por quê? Aqui normalmente é um detalhe que poucas pessoas atentam. Porque a parte de conteúdo, normalmente você tem que ter uma plataforma para colocar conteúdo dentro do seu cliente. Seja um blog, seja um sistema que ele desenvolva, e normalmente ele não tem isso pronto. Vai pegar um e-commerce da Vertis para você ver, vai pegar um e-commerce da Cia Shop, vai falar com qualquer plataforma de e-commerce, que elas vão falar, ah, não dá para colocar conteúdo agora, a gente tem que instalar um módulo, não sei o quê. Então você já deixa um mês parado, porque você abre a requisição e só vai estar pronto a partir do segundo mês. E por que o link build eu joguei para o final? Porque não compensa, pelo esforço, trabalhar tudo ao mesmo tempo. O meu cliente vai ficar louco. Eu preciso reorganizar minha arquitetura, minhas URLs, meu conteúdo, meus títulos, para depois o link building ser feito e dar resultado. Então por isso que a gente prioriza. Começa pelo page, faz o básico, arruma a casa primeiro. Depois você começa a fazer cada vez mais conteúdo para o cara. Cria aqueles ativos linkáveis que eu falei para vocês. Tudo que você tinha de prejuízo, que você não tinha, que eram os seus pontos fracos, você cria aqui. E logo depois você faz um trabalho de link building. Pega as ideias que a Manuela falou, várias ideias que a gente já compartilhou e coloca tudo isso no cronograma. E aí você fala, pô Fábio, é muito genérico falar isso. Beleza, você pode expandir. Eu abri aqui a parte de link building. Então eu tenho a listagem direitinho. Poxa, eu vou começar, eu tenho 3 meses, outubro, novembro e dezembro. Então, em outubro eu começo com diretórios. Eu começo junto com agregadores. Por quê? Para fazer a base de links do meu site. Por que eu não faço mais em dezembro? Para o tipo de cliente que eu faço, não surte mais efeito depois de um determinado momento a questão de agregador e diretório. Não tem mais diretório que eu adicione que vá fazer diferença. E a gente viu isso ao longo do tempo. Então não compensa eu ficar 12 meses fazendo diretório. Eu faço 2 primeiros meses e acabou. Eu vou investir o meu tempo em outra coisa. Por exemplo, guest post infográfico. Então a partir do terceiro mês, ali, né, o segundo mês, perdão, em cima de link building, eu começo guest post infográfico e continuo ele ao longo do projeto. Isso me dá muito mais retorno. Então eu monto uma planilha junto com o meu time, toda organizada, de tudo que a gente vai fazer ao longo dos 12 meses de projeto. Por quê? Porque eu sei todas as ações que eu preciso fazer naquele cliente. Isso faz diferença do que você parar, olhar no dia e falar, ah, hoje eu vou fazer tal coisa. Isso não funciona. Tá? E aí em termos de execução, porque não é só você planejar, é você acompanhar no dia a dia a questão do cronograma, acompanhar se seu time está desenvolvendo bem ou não. E aí a gente entra no pior momento, que é garantir que tudo que você planejou esteja no prazo. Então a gente cria uma planilha dessa forma. Olha aqui para vocês verem. Isso aqui é uma planilha de um cliente, eu não estou brincando, é sério. Então a gente tem aqui, ó, prazo máximo de entrega do documento. Qual a seção do site, porque ele tem várias seções. Que tipo de coisa que é? Ah, é um documento que a gente tem aqui. Beleza, o que esse documento vai falar? Aqui em cima está, ah, fazer pedido de texto para o blog do não sei o que lá. Layout, trocar posicionamento das imagens. Ah, não sei o que, sugestão de conteúdo referente ao BBB. Beleza, eu tenho o URL de tudo aqui no Google Docs. Eu tenho toda a listagem. Eu tenho quando foi enviado para revisão, porque eu tenho uma pessoa que revisa, um gerente que revisa isso aí, eu vou mostrar mais para vocês. Eu sei quando o gerente revisou e quando o gerente mandou para o cliente. Então eu tenho tudo isso aí traqueado. Eu sei tudo, está tudo informado exatamente nessa planilha. É aqui que o meu gerente de projetos sabe se está tudo andando ou não. E é aqui onde eu chego para o cliente e falo, eu sei que está andando o projeto aqui ou não. E aí cai naquele caso, ah beleza, Ricota, aconteceu imprevisto, o que eu faço? Né? Você tem que se reorganizar. Aqui também é de um cliente. Aconteceu imprevisto. O cara quis cancelar esse tipo de tarefa, trabalho com busca interna. Ia ficar muito caro para ele fazer a implementação que a gente queria. Então ele simplesmente cancelou. Tem alguns clientes que falam, não dá para fazer agora, mas vamos mudar o prazo. Você volta naquele cronograma e atualiza o prazo, não tem problema. Então isso aqui, gente, é o que as pessoas de SEO não ensinam. Presta atenção, quando vocês forem fazer um trabalho de SEO, crie uma planilha de execução, um cronograma. Isso faz a diferença. Isso não são técnicas de SEO, é o jeito com
que você faz as tarefas. Não importa a técnica, se vai SEO 1.0, 2.0, 3.0, o caramba 4. O que importa é que você tem controle do que vai ser feito. Se você não tem controle, não sai direito do projeto. Tá? Bom, aí a gente entra na parte que todo mundo adora, que todo mundo quer saber da mestra SEO. Ah, beleza, como que eu precifico o meu trabalho? Eu fiz todo o planejamento, o briefing do meu cliente, organização, execução. Qual o preço de um projeto de SEO? Que é uma das coisas, o MestreCast mais baixado de todos os tempos, é o que eu, Juliano, a gente estava falando sobre precificação. Todo mundo quer saber quanto custa um projeto de SEO. Eu vou mostrar para vocês qual o raciocínio que a gente utilizou na Mestre SEO para isso. Mas contar um pouquinho de história para vocês do seguinte: não tinha ninguém que viesse falar para a gente, este é o salário médio do profissional de SEO, este é o valor médio de um projeto de SEO. Então a gente descobriu na marra. No começo era assim, sei lá, quanto eu quero ganhar? Eu quero ganhar por mês aí uns R$2.000, para mim estava bom, lá em Itajubá, uma grana do caramba, beleza. Mas depois de um certo tempo a gente entendeu que é muito mais do que isso. Você precisa ver muitos custos, você tem que pensar no futuro da tua agência. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é saber quais tarefas a tua agência faz. Cada agência de SEO faz um trabalho diferente. Tem agências que trabalham, como a do próprio Alcim, que trabalha para a PME, o grupo de tarefas é diferente do tipo de tarefa que eu faço. Tem gente que só trabalha com local search, o tipo de tarefa é diferente do nosso. Então, lista todas as tarefas que você precisa para desempenhar um projeto de SEO. Então, vai lá de novo, o mesmo negócio, pega todo o checklist lá, lista todas as tarefas e escolhe quais a minha agência vai fazer. E aí você começa a falar, tá? E aí você puxa em cima das tarefas que você faz, qual o tempo médio que você leva para fazer cada uma dessas tarefas. Mas não é só estimar. O que a gente fez na Mestre? Nós temos 45 analistas trabalhando para a gente. Então o que a gente fez? Poxa, eu vou fazer uma pesquisa interna. Eu vou pegar e listar todas as minhas tarefas desse jeito. Eu dei um print do que a gente fez lá dentro. A gente listou todas as tarefas e falamos quanto tempo você gasta para fazer essa tarefa. E eles vieram responder, 40 pessoas respondendo. E a gente tem, no caso a gente fez dois formulários diferentes. Um para analistas e outro para assistentes. Assistentes é trainee e estagiário. Normalmente o trainee e estagiário trabalha com link building. Vou mostrar mais para frente para vocês. Mas a minha ideia é listar todas as tarefas que esses caras fazem, que esses colaboradores fazem, para saber quanto tempo é cada tarefa. Faça isso dentro da sua agência, faça isso dentro do seu time in-house. Saiba quanto tempo leva cada tarefa. Tá? E aí, eu dei um exemplo. Essa aqui a gente tem uma planilha desse jeito, a falar análise de URL e arquitetura. Do analista ele gasta 3 horas para revisar. Análise do servidor, ele gasta 2 horas. Análise de título, 3 horas. Meta description, 2 horas. Por aí vai. Tudo do analista. Em cima de link building, que é o que o assistente faz. Para agregador, ele demora 0,50, né? Metade do tempo, 30 minutos. Diretório de site, é ponto 17 de 1 hora. E por aí vai. Eu listei tudo, o que cada um deles faz. E aqui você fala, como que guest post, aliás, post em fórum, o analista gasta tempo e o assistente também. Porque o analista aqui é ele que descobre os fóruns para interagir e quem faz a interação é o assistente. Então é nível de organização diferente. Então os dois trabalham. Então eu faço a pesquisa. Quais são as tarefas que todos os grupos dentro da minha empresa fazem? Tá? Então eu sei exatamente, para cada tarefa, eu sei quanto tempo o cara vai ficar lá. E a melhor parte, você pode cobrar do cara isso, que ele respondeu. Foi ele que botou lá quanto tempo ele gasta. Se ele falou 30 minutos e botou 1 hora para fazer a tarefa hoje, ele te enrolou. É aí que você vai chegar e falar, amigão, o que você está fazendo aí? Fecha esses vídeos do YouTube e vamos trabalhar. Porque você gasta 30 minutos e hoje você gastou 1 hora. O que está acontecendo? Essa é a morte dos caras. Porque foram eles que responderam isso aqui, não fui eu. Então, a gente tem listado exatamente quanto tempo. E aí o lado do profissional, que poucas pessoas param e pensam, quanto custa o profissional? Mas antes de pensar quanto custa o profissional, você tem que olhar quais são os níveis dentro da tua agência. Dentro da Mestre, a gente organiza desse jeito. A gente tem um diretor, que no caso aqui, para quem conhece, é o Frank Marcel. Nós temos 2 gerentes de contas, no caso o Bruno Nassar e a Natália Cândido. E aí, embaixo deles fica um grupo de analistas e para cada analista tem um assistente. Então, a gente tem essa estrutura aqui, normalmente são 3 analistas, 4 analistas para cada gerente. Isso aí